Bom dia! Hoje é quinta-feira, 23 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Na primeira coletiva, depois da posse, o ministro da Saúde defende que municípios tenham autonomia na flexibilização do isolamento. Se a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento. O governo do estado anuncia a reabertura gradual do comércio a partir de 11 de maio. Desde a primeira coletiva que temos feito aqui, nós vamos proteger vidas. Na região, o comércio de 4 cidades da Baixada já tem regras mais flexíveis. Um grande avanço para a cidade de São Vicente, permitindo que parte do comércio fosse reaberta. Um mês depois do primeiro caso confirmado da Covid-19 na Baixada Santista, região contabiliza 63 mortes. Quem venceu a doença celebra a vitória. Felizmente, meu quadro foi muito favorável clínico, tanto que a médica falava que se olhasse minha tomografia com o meu quadro clínico, diria que não é a mesma pessoa. O Bom Dia Cidades já começou. E nós ficamos ao vivo até às 9 horas da manhã e você pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Basta abrir a câmera do seu celular, capturar o QR Code que está aparecendo aí na tela, aí vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma, você escolhe a que preferir e fica com a gente. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. Seguem em ritmo acelerado as obras na entrada de Santos. O desafio é cumprir o prazo de entrega sem que a pandemia do coronavírus atrapalhe. Mais uma viga foi colocada na ponte sobre o Rio São Jorge. Cada peça tem 20 metros de comprimento e pesa 40 toneladas. Ao todo, a estrutura vai contar com mais de 200 vigas. Quando for concluída, a ponte vai ter 1.200 metros. E vai ligar o Jardim São Manuel ao Bom Retiro. Vai auxiliar muito na mobilidade, no ir e vir de mais de 100 mil pessoas que vão ter uma nova conexão com Anchieta Imigrantes e também na questão de saúde pública, porque é uma obra que vai tratar da drenagem aqui, melhorar a questão dos alagamentos, das enchentes que essa região sofre. A ponte integra a 4ª etapa do programa Nova Entrada de Santos. Segundo o prefeito, os esforços são para que a pandemia não atrase a entrega do equipamento, prevista para setembro. Nós temos impacto com a pandemia, o que nós estamos procurando fazer é desenvolver alternativas para minimizar esse impacto, de forma que a gente possa manter o cronograma. Esse vai ser todo o nosso esforço, está sendo já diário, para garantir a entrega da obra e os benefícios que ela vai gerar para a população imediatamente. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Santos, o sol brilha pela manhã, mas pode ter variação de nebulosidade. A máxima será de 29 e a mínima de 21 graus. O mesmo acontece em Guarujá, onde faz sol, mas há aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas também giram entre 21 e 29 graus. Cubatão terá uma quinta-feira parcialmente nublada e sem previsão de chuva, máxima de 29 e mínima de 21 graus. Em São Vicente, as temperaturas também variam entre 21 e 29 graus e a previsão é de tempo bom durante o dia todo. Sol entre nuvens e tempo firme ao longo do dia em Praia Grande. A máxima será de 30 e a mínima de 21 graus. Em Mongaguá, de manhã e à tarde pode haver variação de nebulosidade e há apenas 5% de chances de chover. As temperaturas vão ficar entre 21 e 30 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 5 embarcações, fazendo a travessia entre Santos e Guarujá, 10 minutos de espera de cada lado. A gente vê que está bem tranquilo aí o fluxo de veículos. E a capacidade com essas 5 embarcações é de 540 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, nós temos 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, 1 embarcação, 30 minutos. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, 1 embarcação em cada um desses trechos e tempo de espera igual, 30 minutos de cada lado. Em Santos e Vicente de Carvalho, há 3 barcas fazendo a travessia e 12 minutos de espera.
No sistema Anchieta Imigrantes, todas as rodovias estão com o tráfego fluindo normalmente. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação, neste momento, está normal em 5x5. E o governador João Dória anunciou a reabertura gradual do comércio a partir do dia 11 de maio. Em entrevista coletiva, Dória disse que a reabertura do comércio vai ser de 74%. Porém, mais detalhes de como tudo vai funcionar na prática só vão ser divulgados no próximo dia 8. O governador negou que a medida é resultado de pressão de diversos setores da sociedade partidários da retomada econômica. O governo do Estado de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência, com base na medicina e com um princípio que tem norteado a nós e a Prefeitura de São Paulo desde a primeira coletiva que temos feito aqui. Nós vamos proteger vidas. Dória destacou o isolamento social praticado no estado. Segundo ele, sem isso, nesses últimos 28 dias, a situação estaria bem pior. Recomende aos seus vizinhos, com mais de 60 anos principalmente. Recomende àqueles que têm comorbidade, aos que são portadores de deficiência e a todos que puderem ficar em casa enquanto perdurar a crise. Por favor, fiquem em casa. Foi divulgado também o ranking das cidades mais bem posicionadas no isolamento social pelas operadoras de telefonia móvel nos últimos 8 dias. 2 municípios da região aparecem entre os 10 primeiros da lista. São Vicente e Itanhaém estão empatados em 7º lugar, com 58%. Se a partir de agora forem deixadas de lado essas disputas políticas e todas as decisões sejam em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, tomadas baseadas na ciência, certamente os caminhos serão os mais corretos. Venho dizendo aqui, desde o princípio desta pandemia, que o pânico e o medo não geram bons frutos, mas que a situação exige comportamento e alerta máximos. Nós estamos falando de risco de vida. Ficar em casa, neste momento, ainda é a melhor saída. 645 municípios do estado de São Paulo, aferidos pelas operadoras de telefonia móvel, são aferidos, sobre o isolamento. Os 20 primeiros do ranking, nós falamos dos 10 primeiros e destacamos 2 cidades aqui da nossa região. No Santa Portal, você confere o ranking completo. E em âmbito federal, o ministro da Saúde falou pela primeira vez desde que assumiu o cargo. Com um discurso contundente, Nelson Teich defendeu a autonomia às cidades na flexibilização do isolamento. Teich falou que vivemos uma corrida contra o tempo. Alertou para um possível colapso hospitalar se pacientes com outras doenças continuarem evitando a procurar atendimento, temendo a Covid, embora não tenha apresentado nenhuma solução para a questão. Fez também um exercício de futurologia, projetando um cenário sem vacina. Se a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas. Tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. Certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população em contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número, antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. Teich se referiu a medicamentos complementares a respiradores como analgésicos, como
detalhes importantes no combate à doença. Garantiu que o Ministério está trabalhando também nessa frente. Já a reabertura das escolas deve começar pelo ensino médio em colégios militares. Brasília, provavelmente, vai ser a primeira cidade. Observando outros modelos que já foram bem-sucedidos no mundo, como é o caso da Alemanha, sem querer fazer qualquer comparativo nosso do Brasil com a Alemanha, mas a reabertura pelas idades mais avançadas, no caso o ensino médio, tem se mostrado mais efetivo. Por quê? Porque são crianças mais maduras, que aderem mais facilmente aos objetivos de higienização, utilização de máscaras, e nós estamos aí, deu um prazo hoje de 10 dias à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde para fazer um cronograma de reabertura das escolas a partir do ensino médio. Isso tudo vai depender de algumas compras, como é o caso, por exemplo, de máscara para todos os alunos e todos os profissionais da área de educação. A questão da desinfecção das escolas. Nós vamos ter que contratar empresas para fazer também essa desinfecção. E programas de comunicação para que a gente possa informar toda a população e trazer essa segurança para todos os alunos na retomada das aulas. Aí eu concordo. Só discordo de um termo. Não são crianças mais maduras. Ensino médio já são pré e adolescentes, contrariando, inclusive, o que diz o presidente da República, que deveriam ser abertas todas as escolas, inclusive as infantis. Por quê? Porque não há relatos de casos graves ou de crianças que tenham morrido. Nós sabemos que há. Reabrir as escolas, mesmo que seja pelo ensino médio, vai exigir exatamente o que foi dito na reportagem: estrutura. Nós estamos num país carente de absolutamente tudo. Para reabrir as escolas e para dar continuidade à formação, não dessas crianças maduras, mas desses pré e adolescentes, também precisamos tomar medidas, mas medidas efetivas, para que nem eles, nem os professores e nem a família de todas essas pessoas corram risco ao voltar às aulas. E aqui na região, 4 cidades da Baixada Santista já flexibilizaram as restrições ao comércio adotadas para combater a Covid-19. O comércio está voltando a funcionar aos poucos em São Vicente na quarentena que ainda não terminou. É o que prevê decreto municipal que flexibilizou as medidas para combater a pandemia do coronavírus. Fizemos um decreto onde separamos as atividades da cidade em 5 grupos. E isso a gente conseguiu trazer um grande avanço para a cidade de São Vicente, permitindo que parte do comércio fosse reaberta, com todas as condições de higiene e critérios de segurança, para garantir a saúde de todos. A nossa dica continua sendo: fique em casa, se possível. Mas o que se vê é trânsito intenso e um vai e vem de pessoas nas calçadas do centro de São Vicente, que, apesar do movimento, registrou o melhor índice de isolamento social em todo o estado. Na porta de cosméticos, o funcionário com máscara distribui o álcool em gel, mas dá só uma olhada no tamanho da fila. Poucos respeitavam a distância mínima recomendada para evitar o contágio da Covid-19. Eu estou vendo que o pessoal não mantém distância, né, nas filas. Eu tô achando... Isso preocupa? É preocupante, muito preocupante. Muito preocupante. O que está faltando para organizar melhor? Eu acho que o pessoal da loja deveria organizar melhor, né? Ficar alguém fora para estar orientando, né? Eu acho que a população é que tem que se precaver, né? Não adianta eles também ficarem fechados, todo mundo fica andando por aí. Não adianta também, se eles abrem, as pessoas não têm que ter o cuidado que tem que ter. Tem muita gente confusa a respeito dessa flexibilização, a respeito da autonomia que tem federação, estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada que estados e municípios têm autonomia para definir quais são as melhores estratégias de isolamento social. Funciona assim: o governo do estado, ele decreta o que pode e o que é serviço essencial. Dentro dessas categorias de serviço essencial, os municípios podem avaliar, de acordo com a evolução da doença e de acordo com a sua estrutura para garantir segurança a quem
vai abrir o seu comércio e a quem vai frequentar este comércio, o que pode ou não ser flexibilizado. E aí, autorizar isso por decreto. Por isso que temos visto na nossa região, embora todos os 9 municípios sejam a favor e estejam seguindo a quarentena determinada pelo governo do estado, algumas flexibilizações pontuais. Com relação à reabertura do comércio prometida pelo governo do estado a partir do dia 11 de maio, é importante que fique claro e bem explicado que, como disse o governador João Dória, não será uma abertura igual para todo mundo. Justamente por isso é que vão ser analisados os dados de ontem até 7 de maio, porque os detalhamentos desse plano vão ser divulgados a partir do dia 8 de maio. Quanto mais cada um de nós fizer a sua lição de casa, ficando em casa mais cedo, os comércios da sua cidade, se mostrarem condição e estrutura para reabrirem, vão reabrir. A flexibilização depende indiretamente também de cada um de nós. No próximo bloco, nós vamos conversar ao vivo com a deputada federal Rosana Vale e com o apresentador do Porto e Negócios no quadro Bom Dia Porto. Voltamos já. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades. Há exatamente um mês foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na Baixada Santista. De lá para cá, foram outros 859 casos registrados e 63 mortes. Mas em meio à pandemia, há vários casos de pessoas que enfrentaram a doença e foram curadas. Neste vídeo enviado ao jornalismo da Santa Cecília TV, Ricardo, de 54 anos, fala sobre o coronavírus, um drama superado. No começo foi febre na faixa de 38 graus e dor no corpo, isso final de março. Fiquei nesse quadro por uns 8 dias. Passando a febre, começaram as tosses. Fiquei 3 dias com muita tosse, segunda, terça e quarta. E no dia 8, quarta-feira, fui no pronto-socorro novamente. Me encaminharam para o hospital às pressas via ambulância. Já me internaram lá e já comecei o tratamento na base de cloroquina e azitromicina. Fiquei 6 dias internado, não fiquei entubado e nem com febre. Felizmente, meu quadro foi muito favorável clínico, tanto que a médica falava que se olhasse minha tomografia com meu quadro clínico, diria que não é a mesma pessoa. O primeiro caso de coronavírus na Baixada Santista foi confirmado em Santos há um mês. A cidade que tem o maior número de habitantes é a que registra o maior número de casos e mortes por Covid-19 aqui na região. Em Santos foram confirmadas 29 mortes, há 392 casos de coronavírus confirmados e 545 suspeitos. Em São Vicente, 10 mortes foram confirmadas, há 54 casos confirmados e 162 suspeitos. Cubatão registra uma morte, 39 casos confirmados e 84 suspeitos. Em Guarujá, são 3 mortes confirmadas, 98 casos confirmados e 318 suspeitos. Bertioga registra uma morte confirmada, 5 casos confirmados e 24 suspeitos. Praia Grande tem 17 mortes, 239 casos confirmados, 493 suspeitos. Mongaguá tem 3 mortes confirmadas, 6 casos confirmados e 22 suspeitos. Em Itanhaém, não há registro de mortes. São 9 casos confirmados, 65 suspeitos. Peruíbe também não registra nenhuma morte, tem 17 casos confirmados e 27 suspeitos. São Vicente ocupa a 5ª colocação no ranking, mas em relação ao número de habitantes, é a cidade da região com o menor índice de contaminação de Covid-19. O resultado pode ser reflexo do alto nível de adesão ao isolamento social. Recentemente, São Vicente foi classificada como a cidade do estado de São Paulo que mais aderiu ao isolamento social. Atingimos 68%. A marca solicitada pelas autoridades de saúde é de 70%. Isso mostra o quanto que o vicentino está participando e colaborando para que a gente possa combater o Covid-19.
Nesta semana, a Prefeitura permitiu a reabertura de setores do comércio e o funcionamento de serviços, o que provocou aglomeração de pessoas em frente a algumas lojas no centro, por exemplo. Eu acho que podia abrir, mas manter o isolamento. Todo mundo de máscara e menos gente também para entrar. Mesmo tomando as medidas, né, usando máscara, usando gel, mas é preocupante ainda. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não estão acreditando. Não tem essa de não acreditar. A flexibilização do comércio, como eu disse no bloco anterior, tem levado em consideração, sim, os índices de isolamento, mas precisam acontecer de maneira extremamente responsável. Não dá para abrir comércio e permitir aglomeração de pessoas. A gente vai estar dando exatamente um tiro no pé. Aliás, baseado e vendo que essa situação pode acontecer, ontem, os 9 prefeitos das cidades da região se reuniram no CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e definiram novas regras. Gustavo Klein está aqui comigo, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, bom dia. Bom dia, Nathalie. Uma dessas regras é o uso obrigatório de máscaras. Isso, o uso obrigatório de máscaras de pano, dada a efetividade das máscaras de pano. Levar em consideração que nem todos têm acesso, né? Isso vai precisar ser feito um trabalho aí também para a distribuição dessas máscaras, para que toda a população tenha acesso a elas, de preferência por distribuição do próprio governo municipal. Na verdade, assim, para que as pessoas entendam, todo mundo que sair de casa e andar em área pública, ou for usar o transporte coletivo, ou for entrar em comércio, vai precisar estar de máscara, assim como já acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, né, Exatamente. Gustavo? Uma atitude responsável de cada um, né? Cada um dá a sua contribuição aí para evitar a propagação da epidemia. A região também anunciou, na penúltima reunião do CONDESB, a realização de testes para saber como que está a circulação do vírus aqui na Baixada Santista. Santos vai ter, inclusive, uma estrutura diferenciada para a realização desses testes para garantir a segurança, inclusive, do profissional de saúde. Exatamente. Cabines de acrílico que foram doadas por uma empresa do Porto de Santos vão ajudar aí, vão ser uma barreira a mais nesse processo do profissional da saúde recolher ali da mucosa da pessoa para fazer o teste. Então é uma camada a mais de proteção, o profissional já usa a máscara também, entre o doente e o profissional. Até a contaminação ali pode ser cruzada, né? Mais fácil de limpar também, de ser higienizada, porque é de acrílico. E vale deixar bem claro que esse não é o teste rápido. Esse é o teste que é o efetivo, que já foi comprovado a eficácia no resultado. E ontem, também na coletiva do governo do estado, o governador João Dória informou que aquela fila de 17 mil testes que estavam aí esperando o resultado foi zerada, o que é muito bom, né? Porque nós falávamos sempre aqui que esses números eram era uma expectativa, porque ainda havia uma grande fila de espera. Se essa fila de espera foi zerada, significa que a gente não teve uma explosão tão expressiva, né? E, sem dúvida nenhuma, isso é resultado do isolamento social. Exatamente, a gente vai acabar vendo no futuro que a coisa não foi tão feia quanto se previa, mas justamente porque as medidas foram tomadas desde cedo, né? Se não, caso não houvessem sido tomadas, a situação da gente poderia estar pior do que a da Itália. Nossa região teve mais uma adesão à boa prática da redução do salário, né? Exatamente, o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, anunciou a redução de 30% do salário dele, do vice e de todos os secretários. É uma medida mais simbólica do que efetiva, mas é isso, né? Cada um tem que dar o exemplo da sua contribuição. O mesmo foi feito pela Assembleia Legislativa, deputados estaduais, verba de gabinete e cargos comissionados também reduziram o salário em 30%, o que representa aí um total, aí já é um total um pouco mais expressivo, de 320 milhões de economia, dinheiro que vai ser revertido aí para a luta contra o coronavírus. Falando em luta contra o coronavírus e assistencialismo que precisa, enfim, ser de
de maneira mais efetiva por parte do governo a Caixa Econômica Federal, justamente para evitar as aglomerações que nós já mostramos aqui repetidas vezes nos nossos jornais, no Santa Portal, vai abrir 2 horas mais cedo, né? Exatamente. Os bancos estavam funcionando em horário reduzido, né, das 10 da manhã às 2 da tarde apenas. A Caixa Econômica, sempre vai ter fila na Caixa Econômica, né? Não tem muito jeito para resolver isso, mas essa abertura 2 horas mais cedo, que já foi adotada em outras ocasiões, naquela liberação do FGTS do que o governo Temer fez e no começo do governo Bolsonaro também, abriu-se mais cedo também para receber esse contingente a mais aí de usuários, inclusive muitos que não são nem clientes da Caixa. Isso ajuda a reduzir as filas e a reduzir a aglomeração dentro da agência. Falando em Caixa Econômica, hoje era esperado, pelo menos foi o anunciado pelo governo federal, o pagamento antecipado da segunda parcela do auxílio emergencial. O governo voltou atrás, disse que não tem dinheiro em caixa e que está dependendo de um empréstimo. Está dependendo de um empréstimo, está dependendo que o dragão que cuida do nosso cofre, que é o Paulo Guedes, libere um orçamento suplementar para isso. Não devia nem ter feito o anúncio. Não devia ter feito o anúncio, né? Gera expectativa e agora não haveria decepção se não houvesse sido feito o anúncio, né, Nathalie? Aliás, decepção eu acho que está havendo, Gustavo, porque muita gente que fez o cadastro no dia 7 de abril, com a promessa de ter esses dados analisados pela Dataprev em até 5 dias úteis, está até hoje em análise. Isso, muita gente aí enfrentando essa lentidão. O aplicativo ele não tem um instrumento de correção de dados, então quem introduziu dados errados no aplicativo está nesse limbo, quer dizer, não pode fazer nada, não tem condição de ir até a agência para resolver isso e pelo aplicativo você não consegue resolver. Então está parado o processo esperando uma correção que o aplicativo não permite que seja feita. Enquanto isso, o Congresso votou a ampliação do auxílio emergencial. Isso, são mais 20 categorias, digamos, mães adolescentes, pais, cabeleireiros, até baiana de acarajé, Nathalie. Baiana de acarajé, né? Autônomos em geral, mas que são autônomos eu e que achei tiveram, engraçado que a dúvida. baiana do acarajé estava ali como uma categoria. É porque o nosso país é um país de dimensões continentais e nós sabemos que as baianas do acarajé, embora existam baianas do acarajé aqui em Santos, eu conheço algumas que fazem acarajés deliciosos, isso está bem voltado àquela população, àquela mulher que está no Nordeste do nosso país. Exatamente, né? Exatamente. E que movimenta a economia. Muito, são os que mais movimentam, né? Mais algum destaque hoje? Eu queria pedir para a nossa produção colocar aqui de fundo, eu fiz uma surpresa para a chefa. Meu Deus. Dia do choro. Você me lembrou de manhã cedo? É verdade, Pixinguinha. Aniversário do Pixinguinha hoje, a gente comemora o Dia do Choro, o choro que é muito praticado aqui em Santos, a gente tem um clube do choro aqui. Marcos Canduta, Débora Gosório, Laranja, enfim, tem muita gente que faz choro aqui em Santos. Ritmo que é considerado o primeiro ritmo popular brasileiro, efetivamente brasileiro. Nasceu em 1815, quando a família real veio para o Brasil e trouxe instrumentos europeus, começou-se a fazer música aqui. Então, comemora-se hoje aí o Dia do Choro e o Dia Mundial do Livro também. Eu sugiro, para a gente encerrar aqui, nesse momento em que a gente está vivendo tempos tão pesados, que os nossos telespectadores tirem uma hora que seja, para ler um livro ouvindo um choro. Um momento para si mesmo, né? E que com certeza vai fazer bem à alma. Com certeza, é alimento para a alma. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, muito obrigada, Obrigado, Nathalie. Até amanhã. Até amanhã. E a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está na Beneficência Portuguesa, e vai falar para a gente como é que está sendo o encaminhamento de acompanhantes de pacientes que estão internados no hospital, mas que têm outras doenças e não a Covid-19. Fabiano, bom dia. Como é que está sendo feito essa separação, esse encaminhamento com segurança? Olá, Nathalie. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Olha, está sendo feito como você falou, com muita segurança, com muita tranquilidade. Foram adotadas algumas medidas realmente para preservar
tanto o paciente quanto o acompanhante. A gente sabe, né, Nathalie, que tem a Covid, é um drama que todos estamos vivendo, mas as outras doenças não pararam. Tem gente internada por outras enfermidades e é preciso cuidar dessas pessoas também e também dos acompanhantes. Quem vai explicar mais tecnicamente o que está acontecendo aqui é a Luciana Bernardo, que é gerente administrativa, já está aqui com a gente. Bom dia, Luciana. Bom dia. Luciana, tem um paciente com outra doença. Como é que funciona? Onde ele está e como é que funciona o acompanhante? Aqui na Benê, na verdade, nós destinamos áreas específicas para o atendimento dos pacientes, desde o pronto-socorro, onde foi destinado um pronto-socorro exclusivo para o atendimento desses pacientes com suspeitas e separando ele dos pacientes que não têm suspeita do Covid. Assim também nós fizemos com os pacientes que já estão internados na instituição. Então nós temos unidades de CTI intensiva exclusiva para esse atendimento desses pacientes e unidades de internação também com elevador exclusivo para eles, com profissionais exclusivos para ele, foi formada toda uma rotina exclusiva para o atendimento desses pacientes. É como se estivesse funcionando um outro hospital dentro do mesmo hospital, é isso? Exatamente. Nós separamos todos os acessos. Então, medidas preventivas como a proibição da visita, só existe o acompanhante para os pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos, como manda a regulamentação. Então, assim, exclusão de elevadores. Então, existe um elevador exclusivo que vai somente para essas unidades de internação, a utilização do pronto-socorro. Então, várias medidas foram adotadas, né? Aqui, as primeiras ações que nós tivemos foi criar um comitê da crise, que é presidido pelo nosso presidente, Ademir Pestana, que faz questão de acompanhar semanalmente isso. Então, a gente tem reuniões semanais onde a gente faz toda a revisão do que está sendo feito, todo o que a gente pode melhorar, acompanhando isso bem de perto, porque a gente sabe que ainda é uma incógnita, né? A gente já tem muitas coisas dizendo como que a gente tem que agir, mas a gente tem que se adaptando dia a dia conforme a necessidade. Hora a hora, né? Porque tem sempre uma novidade, né, Luciana? Quando eu cheguei aqui, queria ressaltar isso, quando eu fui procurar a Luciana para trazê-la aqui para o lugar da nossa entrevista, eu já fui recebido por um rapaz muito gentil, mas que já me deu uma máscara, né? Já falou para eu passar o álcool gel bem ali na recepção. E acontece com todo mundo que chega aqui na Benê? Exatamente. Então, na verdade, aqui nós temos 3 entradas principais, né? A gente tem atualmente a gente tem diariamente, não foi interrompido o serviço de quimioterapia e radioterapia, que é uma referência aqui na Baixada Santista. Então, esses pacientes têm entradas exclusivas pelos setores. A gente também conta com 2 serviços terceirizados, então a recepção desses pacientes também são feitos pela entrada aqui principal do hospital e para todos são orientado o uso de máscara, é oferecido álcool gel, foi colocado dispenser em toda a unidade, em toda a entrada a gente tem dispenser de álcool gel e a gente vai assim, que nem a gente falou, é uma briga contínua, né? A gente vai orientando, a gente vai direcionando os pacientes, tentando ao máximo minimizar as consequências disso. Luciana, os acompanhantes têm recebido bem essas medidas? Eles têm entendido que é preciso fazer isso? E tem sempre um que não entende como é que vocês lidam com esse problema? É muito difícil, né? Porque pensa, é uma situação nova, né, no país, no mundo, então você tem um ente querido internado na instituição, mas a gente tem dado boletins, tem feito contato, os médicos fazem contatos com esses familiares, né? Quando não é possível passar a orientação, quando o paciente não tem nível de discernimento, né? A gente faz o contato com os familiares e essas informações a gente tenta ao máximo possível estar tranquilizando essas famílias nas suas casas, né? Para evitar que eles estejam vindo para o hospital, que não é o recomendado. E eu tenho certeza que os profissionais também estão fazendo um atendimento mais humanizado, né? É preciso ter mais compreensão nesse momento, Com certeza. Na verdade, eu acho que é um momento onde todo mundo está muito fragilizado, né? Tanto para quem a gente está recebendo como paciente, quanto os nossos colaboradores. Então, é um momento mesmo de humanização, da gente entender a necessidade de cada um de maneira específica, né? E tentar resolver a necessidade de cada um mediante elas forem aparecendo. Isso é o trabalho contínuo que a gente tem feito aqui, né? Tentar identificar isso. É verdade. Luciana, eu te agradeço, muito obrigado pela tua gentileza, pelas tuas informações. Eu vou devolvendo aqui para a Nathalie, mas não sem antes dizer, Nathalie, que os outros hospitais aqui da região também adotaram medidas muito semelhantes às que foram adotadas aqui na Beneficência Portuguesa. O Hospital Guilherme Álvaro, por exemplo, também limitou o número de acompanhantes, é necessário entrar
com máscara e passar o álcool gel na mão. Tem álcool gel ali por toda a unidade, vários lugares tem dispensa para a pessoa estar sempre higienizando as mãos. O mesmo acontece na Santa Casa, tem limite aí e determinação de período para visitantes e acompanhantes, conforme a idade, né? Se for idoso, pode ter um acompanhante ou não, e também com todos esses cuidados de higiene. Nathalie. Obrigada, Fabiano. Informações importantíssimas. Bom trabalho. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero agradecer aqui a audiência do Norberto, da Fabi Adame, da Simone Lopes, da Ana Fernanda Lage, da Edneia Lima, todo mundo ligado aqui no Bom Dia Cidades, para acompanhar no próximo bloco uma análise da situação portuária em virtude aí da Covid-19. Nós vamos estar ao vivo com o apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues, e também com a deputada federal Rosana Vale. Não saia daí, até já. Estamos de volta, agora são 8h42 e vamos falar de Covid-19, mas com foco no Porto de Santos. Participam do Bom Dia Porto o apresentador do Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Maxwell, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Sempre bom a gente estar aqui a quinta-feira para que a gente possa debater a maior joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. E nos acompanha de maneira remota a deputada federal Rosana Vale. Deputada, bom dia. Muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Maxwell. E bom dia a todos que acompanham o programa. Deputada, como tem sido esses dias de trabalho, confinada em casa? Tem sido dias difíceis e intensos. O trabalho passou a ser feito em casa. Nós temos acompanhado as sessões de forma remota, mas estamos votando, estamos trabalhando, os meus assessores também trabalhando para tentar diminuir o sofrimento da população, seja com pedidos para o governo federal, tenho falado quase que diariamente com os ministérios, tentando resolver os problemas pontuais que acontecem aqui nas cidades da nossa região. Então, tem sido dias difíceis, mas produtivos também. E como é que lá em Brasília está sendo reorganizada todas essas demandas? Nós sabemos que existem agendas importantes para o país, que vão refletir, claro, na nossa região, e que estão paradas em virtude da absoluta necessidade do foco na Covid-19. Exatamente. As pautas gerais ficaram para segundo plano. A gente está votando prioritariamente as ações, os projetos de lei que estão relacionados ao combate ao coronavírus. Tem mais de 100 projetos de lei que foram protocolados, medidas provisórias, o governo editou, acho que do mês de março até agora, mais de 28 medidas provisórias que nós estamos avaliando, reestruturando e aprovando também. Então, as pautas do Congresso Nacional ficaram em segundo plano para que a gente possa votar. Votamos o orçamento de guerra, o apoio aos informais, e todos os dias nas sessões remotas a gente vota projetos importantes para diminuir, como eu falei, o sofrimento da população brasileira nesse período tão difícil. Você acredita que a reforma tributária e a política ainda possa ser analisada em 2020? Esse ano, sim, acredito. Vamos vencer primeiro essa pandemia, mas nos bastidores a gente sempre fala também da necessidade de continuarmos a pauta, mas nesse momento se tornou impossível, porque as sessões remotas, elas dificultam mais o trabalho, as reuniões nas comissões também, mas nós estamos fazendo. Mas eu acredito que, passar dessa fase do pico da doença, a gente vai resgatar as pautas importantes do Congresso, que é a aprovação das reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política. A gente precisa dar sequência a isso. E precisa mesmo, né, Max? Não tenha dúvida, né, Nathalie? E oportunamente, até aproveitar a oportunidade da deputada, eu acho que é bom a gente até pontuar, voltando até efetivamente na questão da pauta do Porto. Eu entrevistei alguns executivos da área portuária e, evidentemente, a gente sabe que o Porto não para. O governo, mais recentemente, até incluiu o Porto como essencial, atividade essencial. No entendimento até tardio, porque, evidentemente, é a cadeia de abastecimento e de consumo. A deputada sempre foi muito acessível, não só comigo, mas com todo o sistema Santa Cecília de comunicação, e eu gostaria de levar uma pauta para a deputada que vem
principalmente do setor portuário, deputada. A gente sabe que o porto não para, mas as medidas, principalmente de auxílio às médias e pequenas empresas, e a gente precisa se atentar a isso, porque as médias e pequenas empresas, elas orbitam o setor portuário e prestam serviço ao setor portuário, estão passando por inúmeras dificuldades. E as medidas adotadas pelo governo federal não está chegando nessa ponta. E quando chega, deputada, com um spread bancário e juros altíssimos. E para a nossa região, a senhora é uma deputada da nossa região, isso pode significar o comprometimento da nossa economia num espaço muito curto de tempo. Exatamente, nós estamos trabalhando nisso. Ontem mesmo o Congresso aprovou alguns projetos que vão ao encontro da necessidade do micro e pequeno empreendedor, mas a gente sente realmente essa necessidade. Estamos trabalhando, o governo também tem colocado ações e medidas provisórias nesse sentido, mas a gente entende que toda a parcela da população sofreu. Mas as pessoas com trabalhos informais e microempreendedores sofrem mais, porque eles não conseguem sair para trabalhar, nós estamos em quarentena, não conseguem pagar os funcionários, e essa parte da economia foi a zero. Então, a gente precisa realmente, estamos estudando e temos alguns projetos de lei voltados para essa área também. E que precisam ser efetivados, né, Max? Como você bem colocou, Exato. A gente tem um risco muito grande na nossa região. Não tenha dúvida, Nathalie, e oportunamente também quero aproveitar até a oportunidade, haja vista que a gente sempre tem, evidentemente, a possibilidade de ter acesso a executivos internacionais, a esse setor que é um setor tão importante dentro do nosso país, afinal de contas a gente representa um terço do PIB nacional, né? E nós estamos acompanhando um movimento, deputada, no qual a gente vai mudar principalmente a relação do comércio exterior, internacionalmente falando. A gente vai sair de um mundo globalizado para um mundo muito mais protecionista. Já até se utiliza de um chavão correlacionado a isso, né? A gente vai sair de um mundo just in time para um mundo just in case, onde principalmente a Europa e os Estados Unidos vão proteger sim muito mais o seu mercado e aumentar o volume de estoque dentro destas localidades, dentro destes países. Aqui, por exemplo. Nós temos uma indústria, deputada, completamente sucateada dentro do nosso país, né? E dentro desse mercado, principalmente protecionista, que o mundo vai vivenciar pós-Covid, isto vai ser uma agenda também do governo federal? Como é que a deputada está enxergando isso também para a nossa região? Porque, honestamente, francamente falando, isso é uma excelente oportunidade para que a gente venha alavancar o emprego também na nossa região, uma vez que a gente vai mudar o modelo de negócio mundialmente falando. Exatamente, isso é uma pauta que é anterior à pandemia, é uma pauta que eu tive a oportunidade de viajar para muitos portos no mundo e vi essa relação muito mais presente, né, de porto com as indústrias, que a gente sente a deficiência aqui do nosso Porto de Santos. Então, no momento de crise, é o momento da gente ter mais criatividade também e focar no que é possível ser feito. Tenho certeza que a gente pode caminhar por esse caminho, por esse assunto, sim, que a gente pode progredir, que o Porto de Santos pode progredir com relação a isso. Eu vi em muitos lugares a relação de porto-cidade, a relação de porto-indústria, e a gente precisa fazer o nosso porto se voltar para isso também. É mais oportunidade de trabalho para a nossa região, sem que a gente exporte muita mercadoria, mas não com valor agregado. É uma discussão antiga, mas que está em pauta agora, no momento, ainda mais com essa necessidade dos trabalhadores de forma geral. Qual seria, na sua opinião, Max, o cenário ideal? Francamente falando, a gente precisa começar a trabalhar nessas agendas que são agendas importantes agora, principalmente pós-Covid. Eu sempre venho me utilizando e eu acho que a gente foi muito feliz na utilização dessa terminologia, né, do que é urgente, do que é importante, do que é efetivamente desnecessário. Evidentemente, a pandemia mundial, ela criou e deu celeridade a muitas coisas que eram burocráticas dentro do nosso país e que estavam emperradas ao longo de décadas. A minha grande preocupação, né, você me perguntou o que é o ideal, eu vou te responder, mas a minha grande preocupação hoje é o comodismo que nós temos dentro do nosso país. Ou seja, pós-pandemia, a gente voltar, entre aspas, falando, àquela normalidade, é uma grande miopia, porque nós vamos ter uma grande transformação mundial. Nós vamos ter um impacto muito grande na importação nos próximos trimestres aqui também
dentro do nosso país. Ou seja, nós precisamos nos reinventar. Reinventar de que maneira? Tecnologia é um grande fomento, né, de oportunidade e se torna sobrevivência a partir de agora, né? Tecnologicamente falando, nós avançamos muito pouco, nós somos um país muito burocrático. A grande maioria das leis hoje propostas dentro do nosso país, elas vêm em prol da desconfiança que existe no sistema. Ou seja, a lei é feita para controlar, para que você não venha a burlar a lei. E não existe uma relação de confiabilidade para que principalmente o empreendedor, aquela pessoa que vai empreender, que vai fazer o investimento, ela possa dar celeridade nos seus negócios. Isso emperra, não atrai o capital, principalmente internacional. Eu vejo muito uma agenda do governo falando de investimento estrangeiro. Eu acho que a gente vai ter uma escassez de investimento a partir do momento que a gente saiu de um universo especulativo. Não existe projetos e grandes obras ainda propostas pelo governo federal e isso necessariamente vai impactar e vai impactar muito na economia da nossa região. Ou seja, Nathalie, qual é a resposta? Qual é a solução? A gente precisa se reinventar com a utilização principalmente de tecnologia para dar celeridade nos nossos negócios. Você concorda, deputada? Sim, o setor de serviços também vai precisar se reinventar, já está conseguindo, né, de forma remota, todas essas relações de trabalho, até o que a gente está fazendo, né, há 2, 3 meses, eu iria aí na TV, daria entrevista, mas isso surge para facilitar, são os caminhos que a gente tem que encontrar. E assim vai ser também. A nossa região vive muito do turismo, o que é uma dificuldade agora, porque todos sofreram, mas o turismo sofreu muito, o setor de serviços também. Então, a gente vai precisar encontrar alternativas e caminhos, né? Isso vai na tecnologia, no mais acesso à informação, a gente precisa fazer isso e desburocratizar também, porque a burocracia surgiu justamente para evitar a corrupção e o desvio do dinheiro, né? Hoje a gente está enfrentando esse outro lado. Deputada, pegando o gancho aí do turismo, você fez a solicitação ao governo do estado da antecipação da verba da ADTUR para os municípios paulistas e também sugeriu a criação de um fundo federal para o turismo. Como é que estão essas iniciativas? Então, nós enviamos um ofício, uma indicação ao governador do estado, porque o dinheiro da ADTUR, as verbas são para os municípios, aqui no estado de São Paulo são 460 milhões, 70 instâncias turísticas, 140 municípios de interesse turístico. Então, nesse momento em que o turismo está sofrendo muito e que a nossa região vai perder muito com isso, eu acredito que esse dinheiro pode ser enviado, adiantado para as prefeituras, sem essa burocracia, projetos, obras. Nesse momento, a gente não vai poder pensar em obras nesse sentido, mas vamos poder pensar em alternativas para que esse setor consiga sobreviver e crescer depois dessa pandemia, né? Se reestruturar. Então, esse dinheiro enviado para cidades com maior autonomia para que as cidades planejem as suas estratégias para conseguir com que o turismo saia, né, dessa situação toda em que está e dessa crise toda. E com relação ao Fundo Federal para o turismo? Fundo Federal como existe o DADTUR, a gente já está discutindo isso também anterior à pandemia. A gente está estudando uma forma de um envio de recursos federais, assim como existe o DADTUR no estado, mas condicionado a um projeto metropolitano. Eu tenho consciência de que as cidades sozinhas elas não conseguem despontar no turismo, mas regiões metropolitanas conseguem, assim como foi a Serra Gaúcha, a Rota da Amizade, a gente tem muitos exemplos disso. Então, um recurso nesse sentido, como o DADTUR, que é estadual, no Estatuto das Metrópoles, para direcionar e condicionar a um projeto metropolitano, porque se as cidades tiverem obrigação de desenvolver um projeto de forma conjunta, por exemplo, a região da Baixada Santista, a região do Vale do Ribeira, eu acredito que nós podemos progredir muito nessa área. Max, ainda pegando o gancho do turismo, mas voltado ao Porto, falando do terminal de passageiros. O Concais, ele teve a sua temporada encerrada antecipadamente e corre o risco de ter uma temporada 2021 também muito afetada.
Nathalie, infelizmente esse é o tipo de situação que a gente vai enfrentar, né? Eu acompanhei até alguns estudos e eles demonstram até que possivelmente a gente vai enfrentar estas situações a cada década, né? E possivelmente isso possa acontecer até em virtude do momento atual que nós temos no mundo de um modo geral. Quanto a essa questão do turismo, francamente falando, ali no terminal de Concais, eu espero, honestamente, que essa temporada de 2020 e 2021 não venha a ser cancelada e que medidas possam ser adotadas. Eu quero crer que as medidas, elas podem sim ser adotadas, mas existe uma outra preocupação, que isso é incontrolável, que é o medo das pessoas, né? Então, esta é a grande preocupação. Não adianta eu ter a oferta, né, se eu não tenho a demanda específica para aquilo. Então, esta é uma grande preocupação. Então, tudo depende daquele momento, daquele pilar urgente que eu disse, né? É viver um dia de cada vez. Isso, no meu entendimento, a priori, é um exercício de futurologia, dizer se vai haver ou não haverá uma temporada para 2020 e 2021. Lá em meados de agosto, setembro, a gente consegue ter necessariamente um panorama definitivo em relação a essa questão. Voltando a falar especificamente do Porto de Santos, a privatização do Cais Santista teve mais um capítulo, vamos dizer assim, resolvido, que foi a assinatura com o BNDES do estudo. Você acredita que até o fim desse ano a gente tenha um avanço? Mas quando eu falo avanço, avanço significativo, porque a gente já vem discutindo isso há muitos anos. Esse tema ganhou força em 2019, aí a gente teve alguns problemas. Você acredita que esse passo dado da assinatura foi importante e que a gente possa, de fato, ter alguma coisa prática até o fim desse ano? Nathalie, eu até me utilizei, eu fiz uma conferência ontem com uma série de executivos do setor, aproximadamente 48 executivos do setor espalhados pelo Brasil todo, com o presidente da Codesa, o Júlio Castiglione, que é o foco principal de privatização portuária no nosso país, né? E eu costumo até brincar, principalmente com todos os executivos, que a gente estuda muito e não passa de ano, né? A gente estuda tanto que a gente acaba não passando de ano. O que a gente precisa entender, qual é o modelo de privatização que a gente está propondo, ou de concessão especificamente. Muito se falou do modelo landlord, e eu acho que o Júlio foi muito feliz na colocação dele, né? No qual, efetivamente, a gente consegue importar a legislação, a gente consegue importar de outros países modelos de implementação, a gente consegue importar tecnologia, mas a gente não consegue importar as pessoas, né? E fazer um modelo no qual você vá transferir absolutamente tudo para a iniciativa privada, você está transferindo a estratégia, né? Então esse não é um modelo no qual a gente possa adotar dentro do nosso país. Trabalhar a relação tanto da iniciativa pública atuando também com a iniciativa privada, nós já percebemos que nós temos um problema relacionado à corrupção, e aí é onde envolve as pessoas. Enquanto a gente não tiver um modelo de mindset efetivo dentro do nosso país, olhando para o desenvolvimento, né, e a punição específica para essas condições de corrupção, honestamente e francamente falando, Nathalie, a gente não vai avançar, porque as leis, elas vão ser feitas de uma determinada maneira que impossibilita o gestor de tomar qualquer atitude. Hoje o gestor ele é completamente responsabilizado, é o CPF dele que vai diretamente para qualquer tipo de ação. E a gente tem uma série de órgãos de controle, a gente tem a ANTAC, a AGU, CGU, quantos U's eu posso falar, eu falaria aqui no programa. E isso inviabiliza principalmente a tomada de decisão. Eu acho e espero, francamente, que esse estudo possa ser pautado por pessoas expert que consigam resolver esta equação. Na opinião do próprio Júlio, e já trago aqui, isso é bastante difícil para que a gente consiga implementar dentro do nosso país. Nesse sentido, deputada, você que está à frente, muito atuante, especificamente nessa questão da privatização do porto, como é que a gente desenrola essa equação? Nós temos que descobrir o nosso modelo, né? Os modelos mundiais servem de exemplo, mas a realidade aqui é completamente diferente, a relação de trabalho também. Então, eu acredito que esse estudo, que deve ser concluído, eu vi hoje nos jornais, em 2021, deve ser entregue esse estudo, é um bom caminho, é um passo importante, mas a gente tem, quando a gente pensa em privatização, as áreas do porto já estão privatizadas. A gente está falando da privatização da administração do porto, como um condomínio, como um shopping, tem a administração das lojas.
Então, as lojas já estão entregues para a iniciativa privada, as áreas do porto já estão entregues. Então, o que nós vamos privatizar? Nós vamos privatizar a nossa estratégia. O porto é importante, responde por 30% da balança comercial do Brasil. Então, nós temos que descobrir, obter os exemplos e descobrir o nosso modelo. Qual é o modelo? A descentralização é muito importante. Muito mais que discutir privatização, a gente tem que descentralizar as decisões. As decisões, elas demoram muito para ser tomadas, são burocráticas, são tomadas em Brasília e nós precisamos trazer para cá, para a nossa região, porque é a cidade que vive, são as cidades portuárias que sofrem o ônus também de ter um porto. Então, tudo isso precisa ser pensado, mas esse estudo dá um passo importante. Deputada, a gente já está um pouquinho estourado, mas eu tenho ainda mais duas perguntas. Uma que não tem, aliás, as duas não têm muito relação com o porto. Você fez a solicitação da isenção do pagamento de taxa dos ambulantes para as 9 prefeituras da nossa cidade, ainda falando a respeito dessa situação que atinge grande parte desses autônomos que estão na praia, por exemplo. Como é que vai funcionar isso? Então, são 5.000 ambulantes das cidades da nossa região, segundo os sindicatos da categoria. Essas pessoas estão sofrendo muitos efeitos, né? 70% desses ambulantes trabalham na praia, a praia está fechada. Então, eu peço essas licenças que são pagas anualmente, elas vão de 500 e poucos reais até 2.000 reais. Eu fiz uma solicitação ao Condesb, que congrega os 9 municípios da nossa região, para que na renovação dessas licenças, essas pessoas sejam isentas dessa taxa. É um recurso a mais, é um apoio a mais. Eu sei que há um sofrimento ainda muito maior, que a gente não sabe dimensionar. 40 milhões de brasileiros vivem na informalidade. Aqui na nossa região, só de ambulantes, são 5.000 pessoas. Então, quero crer que eu tenha uma resposta positiva, que no final, quando essa licença for renovada, essas pessoas tenham pelo menos a isenção, porque elas estão impedidas de trabalhar durante esse período da pandemia. Tomara que dê certo, porque virá em muito boa hora. Para a gente encerrar, deputada, eu não poderia deixar de aproveitar a tua participação. A última vez que você esteve aqui conosco, estava ao vivo aqui nos nossos estúdios, e eu lhe fiz essa pergunta, e a sua resposta foi que ainda era muito cedo falar no assunto. Este assunto voltou à tona, em bastidores, está muito forte, a respeito da sua candidatura à Prefeitura de Santos. O que tem de verdade e o que é especulação nesse sentido? Por enquanto é só especulação. Eu estou trabalhando, nem tenho cabeça para pensar em outra coisa que não seja nas cidades da minha região. Tenho falado diariamente com os ministros. Ontem mesmo conversei com o ministro da Infraestrutura. Tem muito problema para ser resolvido aqui. Eu tenho sido uma representante da nossa região, então eu não falei nada sobre esse assunto nos últimos tempos. Mais para frente, eu não sei nem se nós vamos ter a eleição nas datas certas. Até esse cronograma está comprometido. Então, eu não tenho nem a população, né? Eu acho que nem a população, é mais um meio político que está falando sobre isso nos bastidores. Mas, nesse momento, nem a população, nem eu estamos pensando na campanha agora para a Prefeitura. Estou focada no meu mandato em ajudar, em fazer a minha parte, o que eu posso contribuir para ajudar as cidades da minha região, para trazer recursos, e tenho trazido muitos recursos para a região, na área da saúde, infraestrutura para as cidades, para que as cidades consigam, as medidas estão sendo tomadas pelo governo federal, mas a gente precisa trazer um olhar aqui para a região, que é uma região vulnerável por conta do Porto de Santos, que é uma região vulnerável porque tem 20% da população com mais de 60 anos, ou seja, tem muito trabalho pela frente. Obrigada, deputada, pela participação e pela disponibilidade, e bom trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço ao Maxwell também. Trabalho tem mesmo, né, Max? E a gente precisa trabalhar. É verdade, Nathalie. Tem muito trabalho e eu acho que o desafio é bastante grande, principalmente para a nossa região, em virtude desta condição pós-pandemia. Eu sou sempre positivista e sempre eu acho que a gente tem que dar uma mensagem positivista. Se não me falha a memória, eu falei isso na semana passada, né? Sem perspectiva, a gente não consegue sair de casa. Eu quero crer, francamente, Nathalie, que é uma excelente oportunidade para que a gente possa definitivamente revolucionar o setor portuário e outros setores do nosso país para que a gente possa sair definitivamente desse limbo que o nosso país está por décadas. Obrigada, Max. Até semana que vem.
disposição. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tá ouvindo a música? Hoje eu me despeço de forma diferente. Afinal, o choro merece todas as nossas homenagens. Tchau!